Estou feliz, porque Jesus tem sido bom. Cada dia que passa, Jesus tem sido bom. Eu acho que não existe coisa melhor do que ser crente. Eu não acho não, eu tenho certeza. Não tem nada melhor do que ser crente. A gente passa luta, passa dificuldade, mas a gente é feliz, a gente tem o Espírito Santo, a gente tem uma igreja, nós temos um pastor, nós temos amigos, passamos lutas, dificuldades, sofremos, mas eu não vi nada melhor ainda por aí do que ser crente. Ser crente é bom demais, irmão. E tem gente ainda que sai da igreja, eu não entendo isso. Sair da igreja para ir para o mundo. Sair da igreja para quê, rapaz? O melhor lugar do mundo é esse aqui. É a presença de Deus. É onde Deus habita, onde Deus opera, onde Deus faz milagre, né? Sair da igreja para quê? Ir para o mundo? Para beber, para fumar, para andar bêbado na rua? Não. Eu quero ficar embriagado do poder de Deus. Cheio do poder e da unção. Igual eu fiquei aqui domingo passado. Jesus me pegou de jeito domingo passado aqui, tá? Foi forte. Aleluia. Apocalipse capítulo 5. Uau. Deus é poderoso. E eu estou bastante empolgado nessa noite. Porque eu sei que Deus vai trabalhar. E eu estou com uma expectativa muito grande para o ano que vem, né? Esse ano que vem vai ser um ano poderoso. Vai ser um ano que a igreja vai crescer, que o seu negócio vai prosperar, que Deus vai abrir aquela porta que está fechada, que quem está solteiro vai se casar. Esse ano de 2021 você se prepare, Deus vai fazer coisas poderosas. Quem estiver doente, Jesus vai curar. Irmão, você está num ambiente de milagre. O Espírito Santo está aqui, aonde Ele está, tudo pode acontecer. Eu costumo dizer que quando a gente chega nessa atmosfera, Tavinho, tudo pode acontecer, tudo pode. Não há limites quando se é usado por Deus, não há limites. Tudo é possível ao que crê. Aleluia, né? Como diz o hino, Ele é poderoso, não é? Ele é poderoso. Apocalipse capítulo 5, versículo, vamos ler a partir do versículo 1 até o 5. E vi na destra do que estava assentado no trono um livro, escrito por dentro e por fora, selado com 7 selos. E vi um forte anjo proclamando em alta voz: quem é digno de abrir o livro e de romper os seus selos? E nenhum homem no céu, nem na terra, nem debaixo da terra era capaz de abrir o livro, nem de olhar para ele. E eu chorei muito, porque nenhum homem foi achado digno de abrir o livro e nem de olhar para ele. E um dos anciãos me disse: não chores, eis aqui o leão da tribo de Judá, a raiz de Davi, o que prevaleceu. Em outra versão diz o que venceu, e que é digno de abrir o livro e desatar os seus selos. Na minha versão diz de romper os seus selos. Complementando essa leitura, Provérbios capítulo 22. Provérbios capítulo 22, versículo de número 13. O homem preguiçoso diz: há um leão lá fora, serei morto nas ruas. Mais uma referência, hoje é o dia da Bíblia, então eu vou dar a Bíblia para vocês. Provérbios 30:30 diz assim, ó: o leão é o mais forte entre os animais e não foge de nada. Queridos e amados irmãos, olhe para cá, você que está em casa, você que está aqui fora, você que está no templo, você que está passando aí na rua. Eu tenho uma palavra para o seu coração. E hoje eu prometo interromper, que já virou sério, né? Tem uns 5 domingos que eu estou pregando o mesmo tema, o poder de um potencial. Mas hoje eu termino, eu prometo. Mas eu venho falando sobre alguns animais, né? E eu estou pensando em até montar um zoológico, porque eu falo tanto de animal, né? Eu já disse aqui sobre a formiga, já falei sobre o coelho, já falei sobre o gafanhoto, falei sobre a águia e hoje eu vou falar sobre o leão.
O que existe nesse animal, o leão? O leão. Por que Jesus disse, eu sou? É aquilo que vocês ouviram na minha última mensagem aqui, eu falei sobre a águia. E trouxe ali características sobre a águia, que ela tem características poderosas. E assim eu vou fazer com o leão nessa noite. O que existe nesse animal também, que Deus se compara com ele? O que existe nesse animal? Quais são as características que o próprio Deus colocou neste animal? Características dele, do próprio Deus, que ele colocou neste animal e que nós podemos tirar lições para a nossa vida. Eu tenho falado aqui sobre potencial e tenho estado muito animado com aquilo que Deus vai fazer nessa igreja. Eu tenho certeza que Deus escolheu este povo, Deus escolheu o nosso pastor, a nossa pastora, e Deus escolheu você para sermos parte do maior movimento que esse município, que esse estado e quem sabe até o que esse país já viu. Nós estamos, como disse no início da mensagem, num ambiente profético, em um ambiente de milagres, e tudo pode acontecer no nosso meio. Deus está conosco, e quando Deus está, tudo pode acontecer. Mas o que existe neste animal? O leão, ele é um animal interessante. Quando você começa a meditar nesse versículo 13 do capítulo 22 de Provérbios, ele diz assim: há um leão lá fora, serei morto nas ruas. Esse verso, ele me chamou muito a atenção, porque a ideia que você tem ali é de um homem, ou de uma mulher, ou de um homem, que está em um determinado lugar, e ele está dizendo, há um leão lá fora. E quem diz isso? Quem diz isso é o preguiçoso. Ele diz, olha, há um leão lá fora, eu serei morto nas ruas. O que o leão tem? Qual a qualidade que o leão tem? Ele tem atitude. O leão, ele tem atitude. A atitude do leão faz com que ele se sobressaia entre os outros animais. A sua atitude em alcançar coisas, em fazer coisas que são maiores do que ele, faz com que ele se destaque. E o que é atitude? Atitude é um comportamento, é disposição interior. Todos vocês, eu e cada um de vocês que estão aqui, todos nós temos atitude. Por exemplo, nós acordamos, talvez você acorde às 5 da manhã, às 6 da manhã, ou às 4 da manhã, ou às 3 da manhã, não sei que hora que você acorda. Você acorda e você vai para o seu trabalho. Você vai para o seu trabalho porque você precisa trazer uma renda para a sua casa. Você precisa pagar água, você precisa pagar luz, você precisa pagar internet, você precisa comprar comida. E convenhamos, né? As coisas estão caras, né? Vamos orar para Jesus abaixar o preço da carne esse ano que vem agora, porque tá feio o negócio, tá? Vamos orar para Jesus fazer uma obra aí, porque para baixar os impostos, né? Entra no pacote também. Então todo dia você acorda cedo. Você vai buscar o seu alimento, você vai buscar o seu sustento. Por quê? Porque você precisa. E mesmo não querendo, mesmo o sono te pegando, e tem hora que a gente levanta assim, né? Você está tão cansado. Ainda mais quando você trabalha, quando você estuda, quando você tem muitas atividades, você fica cansado. Mas a atitude interior que está lá dentro de você, e o fato de você precisar trazer renda para sua casa e cumprir com seus compromissos, faz com que você, mesmo cansado, levante da cama e você faça aquilo que naquele momento o seu corpo não quer fazer, mas você faz porque você precisa. E é sobre isso que eu quero falar nessa noite. O leão, ele tem atitude, mesmo não sendo o maior, mesmo não sendo mais forte, mesmo não sendo mais poderoso, em tamanho, em peso, em estrutura, ele tem atitude, e a sua atitude faz com que ele se destaque
entre os outros animais. E essa é uma característica que nós precisamos. Se queremos alcançar lugares, se queremos fazer coisas para Deus, se queremos conquistar o nosso objetivo, precisamos ter atitude. Se você ficar em casa, meu filho, olhando a vida passar, com controle na mão, assistindo televisão o dia todo, a vida vai passar e você vai ficar para trás. Os grandes homens que conquistaram grandes coisas nesse mundo, todos eles tiveram atitude e chegaram aonde chegaram, porque tiveram atitude. O preguiçoso, ele não tem atitude nem para defender a sua própria vida. Ele está dizendo, há um leão lá fora, eu vou ser morto. O que é interessante é que o preguiçoso, nesse versículo, ele não foi morto ainda. O leão está lá fora. Ele está dizendo que ele será morto nas ruas. Ele não foi, mas na sua mente ele já morreu. É um morto-vivo, é um zumbi. E tem muita gente assim. Ela está viva, mas parece que está morta. Vive uma vida como se já tivesse batido as botas, como diz o ditado popular. Ele está vivo, mas na sua mente ele está dizendo, eu vou morrer. Não tem jeito. E se você não trabalhar na sua mente, você não vai vencer. Você não vai conseguir chegar onde você quer chegar. Você não vai alcançar os seus objetivos. Por quê? Porque na sua mente, mesmo que aquela realidade ainda não tenha acontecido, na mente do preguiçoso, ele já entendeu que ele vai morrer. Ele sofre por antecipação. E por que que as pessoas, um dos motivos pelas quais as pessoas ficam depressivas, as pessoas ficam depressivas porque pensam em coisas que não aconteceram, mas na sua mente parece que já aconteceram. Quer ver? Uma pessoa que foi traída, ela tem dificuldade, algumas pessoas, de se relacionar com outra, ou um homem ou uma mulher. E toda pessoa que ela começa a se relacionar, toda pessoa que ela começa a se envolver, nunca vai para frente. Por quê? Porque na sua mente ela diz, ou ele diz, vai acontecer de novo. Ele vai me trair, ele vai me enganar, ele vai me deixar, ele vai me abandonar. E na sua mente, pelo fato de não ter uma mente renovada, de não ter uma mente transformada pela palavra de Deus, na sua mente, a pessoa não consegue romper, porque a sua mente está dominada pelo medo. E o medo é alimento para o diabo, e ele sabe disso. O teu medo alimenta o diabo. Então, na mente deste cara, desta pessoa, na mente dele, ele entende que ele já está morto. E se você quer chegar em lugares, se você quer fazer grandes coisas, se você quer avançar, você precisa trabalhar a sua mente. A sua mente precisa mudar. O preguiçoso, ele prefere morrer nesse texto do que impedir que o leão o mate. O preguiçoso, ele prefere morrer. Ele já entregou os pontos. Ele diz, já não tem mais jeito. Ele prefere morrer do que lutar. Ele prefere morrer do que guerrear contra o seu oponente. E ele não tem aquilo que o leão tem: atitude, perseverança. E eu vou falar um pouco mais sobre isso. A preguiça, enquanto eu pensava nisso, veio uma frase na minha mente: a preguiça, ela gera morte, mas a atitude, ela gera vida. É isso que o texto está dizendo. Quando você consegue romper, você gera vida. E quando você se entrega à morte. A morte vai te pegar,
Mas nessa noite ela vai passar longe da gente no nome de Jesus, porque a nossa mente está sendo renovada. Paulo diz lá em Romanos no capítulo 12, né, texto bastante conhecido: não vos conformeis com este mundo, mas transformai-vos pela renovação do vosso entendimento. Tenha uma mente renovada, que Deus vai mudar a tua vida. Enfim, vamos lá. O leão, como eu disse, ele é um mistério. Ele não é o mais forte, ele não é o mais pesado, ele não é o mais poderoso em peso, em tamanho, na sua biologia, mas ele é o líder. Isso significa que você não precisa ser o mais forte, você não precisa ter mais dinheiro, você não precisa ser o mais estudado, o mais culto, o mais inteligente para ser um líder. O leão, ele quebra todas as desculpas. Ele não é o mais forte, ele não é o mais inteligente, mas ele é o líder. Ele tem espírito de liderança. Você, quando assiste aqueles programas do National Geographic, quando um leão chega, pode ter vários animais, todo mundo fica esperto, porque quando ele chega no ambiente, o ambiente muda. Ele chega e bota e coloca respeito, ele coloca medo. E Deus quer fazer isso com você. Ele quer que quando você chegue lá no seu trabalho, quando você chegar lá na tua casa, quando você chegar lá na sua vizinhança, alguém dizer: ali está um leão, ali está uma leoa, ali está um homem de Deus, ali tem autoridade. Lembra de Eliseu? Vejo que este homem é um homem de Deus. Eu vejo que esse homem é um santo homem de Deus. Porque quando o homem de Deus chega no lugar, o ambiente muda, tudo fica magnetizado, porque um homem de Deus chegou. Deus espera que você imponha respeito aonde você chegue. E como eu estava dizendo, o leão é um mistério. Ele não é o mais forte, não é o mais inteligente, mas ele é o líder dos animais. E é por isso que Jesus se compara com ele. Eu sou o leão. Eu sou o leão da tribo de Judá. E é por isso que nós temos tantas referências na Bíblia sobre o leão. E o que o leão tem? O leão tem autoconfiança em si mesmo. O leão, ele não é aquele cara assim, pessimista, desanimado, desmaiado. Não. Ele confia em si mesmo. Ele não é o maior, ele não é o mais forte, ele não é o mais pesado, mas ele tem tanta confiança em si mesmo. Eu não estou falando de arrogância, eu estou falando de acreditar naquilo que ele tem. E nós precisamos acreditar naquilo que Deus colocou na nossa mão. Nós precisamos acreditar na visão desta igreja. Você precisa acreditar no seu potencial, naquilo que Deus colocou na sua vida, na sua mão e na vida da sua família, na vida da sua igreja. O leão, ele tem autoconfiança em si mesmo. Ele não é o mais forte, ele não é o que tem mais recursos, ele é o mais forte na sua atitude. Eu li aqui Provérbios 30:30. Ele não tem medo de nada. Nada. E quando nós temos o Espírito Santo na nossa vida, nós não temos medo de nada. Macumba não deixa a gente com medo. Obra de bruxaria não deixa um crente medroso, sabe? Problemas, dificuldades, nada pode parar aquele que tem o poder de Deus na sua vida. Aleluia! Louvado seja Deus. Isso me deixa empolgado, porque o Espírito Santo habita em nós. Ele é o poder de Deus na nossa vida. Aleluia. Bendito seja Deus, como diz o pastor Cristiano. Aleluia. Ele confia em si mesmo. Não é arrogância. Ele acredita naquilo que ele tem, no seu potencial. É interessante que Caleb, em Números capítulo 13, vocês conhecem o texto,
Moisés pega 12 homens, um de cada tribo, e leva e envia para que eles espiassem a terra e vissem como a terra era. E Moisés diz: ó, traga um relato se a terra a cidade é fortificada ou não, se o fruto da terra, pastor Álvaro, é bom ou não. Eu quero que vocês tragam um relato de como é a terra. E os 12 vão. Só que quando os 12 voltam, eles trazem o fruto da terra. 10 voltam com um discurso totalmente pessimista. E 2 voltam com um discurso otimista. E eles trazem o fruto da terra. E aqueles homens, eles eram líderes. Eles eram líderes. Cada um era líder da sua tribo. O fato de você ter um cargo, isso não significa que você é um líder verdadeiro. Tem muito líder falso por aí. Porque um líder verdadeiro, ele acredita na visão. Ele acredita na visão. Ele acredita naquilo que Deus pode fazer. Então esses homens, eles voltam e dizem: olha, há muitos gigantes na terra. As cidades são fortificadas. Nós não podemos entrar. Nós não podemos possuir. Mas Caleb, e é o que eu mais gosto no texto, porque 10 homens, eles trazem ali o seu relato pessimista e dizem: nós não conseguimos, nós não vamos conseguir. É muito para nós. É algo muito além daquilo, da nossa realidade. Mas Caleb fazendo calar todo o povo. E eu gosto disso. Porque Caleb, ele dá um jeito de acabar com aquela farra. Caleb logo dá um jeito de dizer: olha, Deus prometeu nos dar a terra. Deus disse que vai nos dar a terra. E ele diz assim: vamos, imediatamente, vamos possuir a terra. A ideia que dali é que Caleb queria subir naquele exato momento, porque ele acreditava naquilo que Deus tinha prometido. Aleluia. Caleb crê que Deus pode cumprir a promessa. À medida que você, uma outra frase que veio na minha mente na hora que eu estava estudando sobre isso: à medida que você avançar, a promessa vai acontecer na sua vida à medida que você avançar. A promessa de Deus, ela se cumprirá na sua vida à medida que você avançar. Quanto mais você avança, mais a promessa vai se cumprindo. Quanto mais você avança, mais a promessa vai se cumprindo. Se você ficar parado, se você ficar reclamando, a promessa não vai se cumprir. Mas se você avançar, 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 se você acreditar, quanto mais você acreditar na promessa de Deus, a promessa de Deus vai se cumprir na sua vida. À medida, aleluia, ele acreditava que a promessa de Deus iria se cumprir. Ele acreditava que a promessa de Deus se cumpriria na vida dele à medida que ele avançasse. E à medida que você avança, a promessa de Deus se cumpre. Agora, é interessante, aqui o leão, quando ele olha um elefante, ele vê um elefante. E os leões, eles caçam os elefantes. Olha para o elefante. Ele é muito maior do que um leão. Muito mais gordo, pesado. Ele é muito maior. Mas quando o elefante olha para o leão, ele diz assim: esse cara vai me comer se eu não ficar esperta. Esse cara vai me pegar. Porque o leão, quando ele olha para o elefante, ele não está apenas olhando um elefante, ele está olhando o seu objetivo. Porque para o leão, o elefante é o seu objetivo. Quando ele olha para o elefante, ele não olha um animal mais poderoso do que ele, mais forte do que ele, porque um elefante, um leão apenas, o elefante ele pode matar. É por isso que eles atacam em bandos.
Então, quando o leão olha para o elefante, quando o elefante olha para o leão, há pensamentos ali, vou usar essa palavra, rolando. O leão diz: você é meu objetivo, você é a nutrição para minha casa, é você que eu quero, e hoje você vai cair, hoje eu vou te pegar. Quando o leão ele olha para o elefante, ele reduz na sua mente, mesmo ele não sendo biologicamente maior, mesmo ele não sendo mais forte, mas na sua mente, ele reduz o elefante que é muito maior do que ele, na sua mente, ele reduz o elefante a um almoço. Ele olha para o elefante e diz: você é o meu almoço. Todos nós temos um elefante. Cada um aqui tem um elefante. O elefante é o seu objetivo, é aquilo que você quer conquistar. E se você fechar os seus olhos, você vai conseguir ver como é o seu elefante, qual é o tamanho do seu elefante. E talvez você está dizendo assim: mas Moisés, eu não vou conseguir, ele é muito grande, ele é muito pesado, ele é muito maior do que eu. Mas nessa noite, eu gostaria de dizer para você, querido, você é um leão, você é uma leoa, você é um leão, você é uma leoa. Jesus disse: eu sou o leão de Judá. Nós somos filhos de Deus, co-herdeiros de Deus em Cristo Jesus. Nós também somos leões. E Deus está dizendo para você: eu já entreguei o elefante na sua mão. À medida que você avançar, eu vou cumprir a promessa na sua vida. Aleluia! Ele olha para o elefante, o leão. Ele olha para o elefante e diz assim: você é o meu almoço. Ele não está nem aí para o tamanho do elefante. Ele não está nem aí, ele tem coragem. 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 Coragem, irmão. Tenha coragem. Tenha coragem de sair de onde você está. Tenha coragem de fazer coisas que você ainda não fez. Porque a verdadeira liderança é caminhar em caminhos que ninguém jamais andou. Se eu pedir o Ian para vir atrás de mim, vem aqui, Ian. Se eu pedir o Ian para vir aqui atrás de mim, e ele está me seguindo, ele está vindo aonde eu estou indo, o Ian não está liderando, o Ian está seguindo a liderança. Uma verdadeira liderança é você andar em caminhos, que ninguém jamais andou. É fazer coisas que ninguém jamais fez. Faça coisas que ninguém jamais fez. Ouse, querido, ouse. Comece a fazer coisas poderosas que Deus vai te dar a vitória e o elefante vai cair. Quem acredita nisso, levante a mão e adore o Senhor. O elefante vai cair. Jesus foi lá para Samaria. Ninguém ia para Samaria. Judeus não conversavam com samaritanos. Mas aquilo que as pessoas não faziam, que a religião não fazia, e é por isso que eu não gosto da religião. Aquilo que a religião não fazia, Jesus fazia. Ele quebrava os ciclos. Ele quebrava protocolos. Ele curou no dia de sábado. Ele encostou no esquife e o morto, o filho da viúva de Naim, se levantou e ressuscitou. Ele fez coisas que para os olhos humanos eram horríveis, não podiam ser feitas, mas ele quebrou. Ele quebrou paradigmas. Ele quebrou regras colocadas e impostas pela religião que prejudicavam as pessoas. Olhe para Jesus. Jesus fez coisas, querido, coisas extraordinárias. E Deus está nos chamando para fazer coisas poderosas em Deus. O leão, ele olha para o elefante, e diz: picanha. Carne de sol, né? Bolo da Paola, tudo lá. E na mente dele, ele está dizendo: você é maior do que eu, realmente.
Mas eu tenho o que você não tem. Potencial. Que foi Jesus quem colocou. Foi o Criador que colocou potencial dentro de mim. E foi o Criador que colocou potencial dentro de você. O leão, ele olha para o elefante e reduz o elefante na sua mente a um simples lanche. Paulo diz em 2 Coríntios, no capítulo 5, no versículo 7, que nós não andamos por vista. Nós não andamos por vista. Nós andamos por fé. Você não pode acreditar naquilo que você está vendo. Pare de acreditar naquilo que você está vendo. Pare de viver por aquilo que você está vendo. Viva por aquilo que você acredita. Porque se você olhar o doente não pode ser curado. Humanamente falando, cuidado não cair aí, varão, tem um som aí, tá? Ó, igual o Benihim, esse paletó aí, tá? É igual o Benihim. O leão, ele tem essa mentalidade. Você não pode viver por aquilo que você vê. O médico diz bem assim, ó, você não pode ser curado, mas Jesus diz, você pode ser curado sim, porque eu sou o Deus que te sara de todas as enfermidades. Está lá no Salmo de número 103, é Ele que te sara de todas as enfermidades. É Ele que redime a nossa alma. O médico diz, você não pode ser curada do câncer. Jesus diz, eu posso te curar, porque eu sou a cura. Você não pode viver por aquilo que você vê. Você tem que viver por aquilo que você acredita. E como ter essa mentalidade, Moisés? Examinando a palavra de Deus. É ela que transforma a nossa mente. Ela é lâmpada para os nossos pés. Salmo 119, versículo 105. E luz para o nosso caminho. É a palavra de Deus que nos dá essa garantia. Você não pode viver por aquilo que você vê. Você tem que viver por aquilo que você acredita. Creia. A tua crença lidera a sua atitude. A tua crença lidera a sua atitude. Você não pode andar por aquilo que você vê, mas por aquilo que você acredita. Davi é um exemplo claro disso. Davi, ele chega e vê um gigante, muito maior do que ele. Muito mais poderoso do que ele. Experiente na guerra. E ele era um pastor de ovelhas. Experiente Golias da guerra. Ele era guerreiro desde a sua mocidade. Davi, você não pode lutar com ele. Ele disse, eu posso. Primeiro, porque ele é um incircunciso. E a circuncisão não era apenas uma marca no corpo, era um contrato. Olha o que Davi está dizendo. Quem é este incircunciso filisteu para enfrentar o exército do Deus vivo? O que Davi está dizendo? Nós temos uma aliança, nós temos um contrato. Ele não tem um contrato, ele não tem o pacto, ele não tem a marca. É isso que Davi está dizendo. Ele não tem a marca, ele não tem o contrato, ele não tem o pacto, ele não está inserido na promessa. Quem é este incircunciso filisteu para afrontar o exército do Deus vivo? Golias não tinha um pacto. E Davi disse, hoje eu vou cortar sua cabeça. Você vai cair. Perceba que Davi fala isso antes de enfrentar Golias. Aquilo era uma profecia, uma palavra profética. E eu quero liberar uma palavra profética para a sua vida, para você que está em casa me assistindo. Aquilo que está impedindo você de avançar vai cair hoje. Ah, vocês não pegaram não, vocês estão desanimados.
Aquilo que está impedindo você de alcançar o teu objetivo vai cair hoje. Ah, vocês ainda não pegaram, estão desanimados demais, eu vou dar mais uma chance. Aquilo que está impedindo você de alcançar o seu objetivo vai cair hoje. Aleluia! Davi lança uma palavra profética, e ele diz, olha, hoje, eu vou cortar a sua cabeça. Você hoje vai cair. Perceba, e que Davi fala isso antes de enfrentá-lo. E aquilo que Davi profetizou, aquilo que Davi diz, a palavra que o homem de Deus lançou, aconteceu. Está preparado para colher as palavras proféticas que você lançou em 2020 e você colher em 2021? Ah, só a Isabela e o pastor que gostaram, mas eu vou dar mais uma chance para vocês. Vocês estão preparados para colher os frutos das palavras proféticas que vocês liberaram esse ano? Vocês querem colher o ano que vem, amém? Então se prepare, porque a colheita vai ser grande. Alguém recebe aí? Então aplauda ao Senhor nessa noite. Aleluia. Ele crê. Ele acreditou. Davi acreditou que o gigante poderia cair. Davi acreditava que ele poderia derrotar Golias. Está lá em 1 Samuel capítulo 17, versículo 45 e 46. Agora, para finalizar a minha participação aqui, o potencial, ele muitas vezes ele está escondido em lugares que nós que a gente nem imagina. A gente espera muitas vezes que as grandes coisas, os grandes movimentos, as grandes ideias que podem mudar o mundo, elas possam, que a gente pensa que isso pode acontecer muitas vezes nos grandes lugares. Homens poderosos, homens influentes, mas muitas vezes o potencial está escondido em lugares que nós menos imaginamos, lugares improváveis. O potencial está escondido em lugares que a gente menos imagina. E ele fica escondido. O potencial ele pode estar escondido em lugares improváveis. Por exemplo, no Evangelho de João, no capítulo 4, tem um texto muito interessante. Eu não vou falar muito sobre isso não, porque eu estou preparando uma outra mensagem, então, mas eu quero dar uma pincelada nisso aqui. No Evangelho de João, no capítulo 4, como eu disse aqui na mensagem, Jesus foi para Samaria, porque era necessário passar por Samaria. Jesus sabia que aquela mulher estaria ali, na hora sexta, meio-dia. E o que é interessante é que Jesus, ele senta ao lado do poço, e a mulher chega para tirar água. E ele olha para a mulher e diz, mulher, dai-me de beber. Os discípulos tinham ido comprar comida. E Jesus é muito inteligente. Jesus sabia que os discípulos poderiam questioná-lo, porque samaritanos não conversavam com judeus. Então Jesus diz, olha, vai comprar comida, porque o que vai acontecer aqui vocês não vão entender. Tem gente que sai da nossa vida, não é porque você é ruim não, é porque Jesus mandou ele comprar comida. Não fica triste quando alguém sai da tua vida, não. Foi Jesus que mandou ele comprar comida. Ele não vai entender o que está acontecendo na sua vida. Ela ou ele não vai entender o que Deus vai fazer na tua vida. Aí Jesus pega e manda ele comprar comida. Jesus mandou os discípulos comprar comida. E Jesus senta do lado do poço e ele pede água. Ela disse, já chega já... usando o jargão da religião. Você não sabe que judeus não conversam com samaritanos? Como pode, sendo tu judeu, pede água para mim que sou mulher samaritana? Aí Jesus disse para ela, mulher, se você soubesse a água que eu tenho, você pediria, eu te daria, você beberia dessa água e nunca mais você tornaria a ter sede novamente. O que é interessante é que Jesus senta do lado do poço. E Jesus diz que tem água nele, que ele tem uma água para oferecer.
Jesus é um poço sentado ao lado do outro poço. Jesus é um poço sentado de um lado do outro poço. A ideia que dá ali é que Jesus dá uma opção para aquela mulher. Se ele é a água da vida e ele senta do lado de um poço, ele está dizendo para a mulher: faça a sua escolha. E Deus está dizendo para você nessa noite: faça a sua escolha. Qual água você quer tomar? Aquela que você vai precisar tomar de novo para saciar, para amenizar, porque saciar não sacia. A única água que vai saciar você de fato é a água dele. Ele é a água da vida. Por que, Moisés, que quando eu bebo da água que o Senhor me oferece, eu não tenho mais sede? Por um motivo, Jesus diz: porque a água dele, quando você bebe, ele gera dentro de você uma fonte. E se gera uma fonte dentro de você, você não precisa de outra água, já tem água dentro de você jorrando. É isso que Jesus está dizendo. O que Jesus está dizendo: aquilo que você vem aqui pegar todo dia, isso é momentâneo. Mas aquilo que eu te der, vai gerar dentro de você uma fonte de água viva para a vida eterna. Aleluia! Aleluia! Glória a Deus! Jesus é um poço, sentado do lado de um poço. Então, é a água natural contra a água da vida. É a água do poço contra a água que aqui Jesus tinha para oferecer. E eu te pergunto nessa noite, principalmente você que ainda não bebeu dessa água, vai perder? Você vai perder essa oportunidade? Vai deixar de tomar essa água poderosa que vai mudar a sua vida? O que é interessante nesse texto, e eu encerro agora, é que Jesus oferece a água, ela entende isso. E o que é interessante é que Jesus, ele tenta levar o reino de Deus para Samaria, mas ele tem uma estratégia. Eu vou dar um exemplo aqui para vocês. Em 11 de setembro de 2001, o atentado das Torres Gêmeas foi? 2001? Eu lembro, eu era criança, eu estava assistindo a TV e não entendi nada. 2001, 11 de setembro de 2001. Eu tinha 11 anos, eu lembro. Quando, eu lembro. Lá em casa, eu sério, tinha uma televisãozinha de 14 polegadas, pequenininha assim, ó. Pequenininha, né? Tinha dia que ela não funcionava direito, mas eu lembro dos aviãozinhos assim, batendo lá, enfim. Né, pastor Egídio? E quando as notícias começaram a jorrar na TV, o que é interessante é que eles começaram a dizer que eram homens de uma outra cultura, terroristas que se infiltraram na cultura daquele país, no caso os Estados Unidos. Eles aprenderam a cultura do país, a forma de comer, a forma de falar, a forma de se vestir, se infiltraram naquela cultura e foram através destes homens que os terroristas conseguiram invadir, né, e dominar aqueles homens ali e colidir os aviões nas Torres Gêmeas. E o nome que é dado a esse sistema chama-se célula. Célula é um termo biológico que está no nosso corpo. Vitaminas, elas passam pelas células. Doenças, todo tipo de coisa passa pelas células. Então a célula é um elemento que está no nosso corpo. A nossa pele tem células, o nosso cabelo tem células. Todo o nosso corpo é formado por bilhões e trilhões de células. Então eles usam esse termo, o termo célula. E disseram que estes homens usaram deste mecanismo para entrar nos Estados Unidos e acontecer aquilo que aconteceu. Jesus, ele usa da mesma estratégia. Ele não pode entrar em Samaria por causa da religião, porque a mulher já repreende: você é judeu, nós somos samaritanos, então você não pode
nós não nos comunicamos. E o que Jesus faz? Jesus ganha uma mulher. E o que é interessante na vida dessa mulher é que a Bíblia dá relato que ela foi casada 5 vezes. E o 6º marido não era dela. Se essa mulher fosse membro da Manancial ou de qualquer outra igreja no mundo, nenhuma mulher queria ser amiga dela. Nenhuma. Qual mulher que queria ser amiga de uma mulher que gosta de roubar o marido dos outros? Misericórdia, minha filha, eu não quero ser sua amiga não, você vai querer roubar meu marido. Essa mulher não tinha, provavelmente, amigas. Ela já tinha um histórico na sua vida sentimental abalado. E o que eu acho interessante, que esse texto é um tapa na cara de quem diz que Deus não pode usar quem já foi casado mais de uma vez, né? Tem gente que fala isso por aí. E Jesus usou a vida dessa mulher e transformou a vida dela em uma missionária. E o que é interessante é que essa mulher anuncia a vinda do Messias. Qual de nós, querido, escolheria uma mulher dessa para ser representante do reino de Deus? E ela conhecia a história, ela conhecia o Deus de Israel. Ela disse: eu achei um homem, venha ver um homem que falou da minha vida. Venha ver um homem, não é este o Cristo esperado? Ela conhecia a história, ela sabia que o Messias viria, ela conhecia a lei, ela conhecia a palavra. E muitas vezes nós julgamos as pessoas pelo seu passado, mas Deus não olha o seu passado, Deus ele olha o seu futuro. Vou repetir porque eu acho que vocês não gostaram. Deus ele não considera o seu passado, ele considera o seu futuro. Ele não considera quem você era, ele considera quem você vai ser. Deus, não importa, querido, as frustrações que você passou, as dificuldades, as lutas, tudo isso que você passou, Deus vai usar no seu futuro e vai te dar poder, vai te dar autoridade e vai mudar a tua vida. Tudo que aconteceu com você, ou foi enviado por Deus, ou será usado por Deus. Grave isso. Tudo que aconteceu com você, ou foi enviado por Deus, ou será usado por Deus. Paulo fala isso em Romanos 8:28. Todas as coisas contribuem para o bem daqueles que amam a Deus, para o bem daqueles que são chamados segundo o seu propósito. Ou seja, Jesus não desperdiça nada. Até as coisas ruins que aconteceram com você, Jesus vai usar para o bem daqueles que amam a Deus, para aqueles que foram chamados segundo o seu propósito. José diz para os seus irmãos: vocês tentaram me fazer o mal, mas Deus transformou o mal em bem. Deus usa o mal, olha só, Deus usa as coisas ruins para fazer coisas boas. Deus usa coisas ruins para fazer coisas boas na nossa vida. Todas as coisas, elas contribuem para o bem daqueles que amam a Deus. Potencial escondido. Quem usaria, quem escolheria aquela mulher com um histórico tão conturbado, com a vida tão dificultosa, cheia de problemas? Mas Jesus a escolheu para ser representante do seu reino na terra. Aleluia! Vocês se lembram de Davi? Davi é interessante, está lá no pasto. Quem diria que lá naquele pasto, escondido, cuidando das ovelhas do seu pai, que lá estaria o maior rei da história de Israel? Ninguém. Um lugar escondido, lá no pasto, longe. E na hora de apresentar os meninos para o profeta, apresentaram Eliabe, Abinadab, Samá, e Deus rejeitou a todos. E Deus diz para Samuel: você está olhando a aparência, o porte físico, a estrutura. Eu não olho assim, eu vejo o coração. E Deus está olhando a intenção do seu coração. Você lembra que essa mulher, a mulher na beira do poço,
Ela disse: eu não tenho marido. E Jesus disse: disseste bem, porque você já teve 5. Ela foi sincera. E Jesus gosta de sinceridade. Seja sincero com Deus, querido. Seja sincero com Deus. Você disseste bem. Isso Jesus disse. Disseste com verdade. Jesus falou. Ela foi sincera: eu não tenho marido. É verdade, você já teve 5. Você é problemática, mulher. Isso é difícil. E você ainda gosta de roubar o marido dos outros. Mas eu vou mudar a tua vida. Vou fazer de você uma missionária. Vou usar você aqui em Samaria para trazer um grande avivamento. Aleluia. Davi lá, quem escolheria um jovem escondido por detrás das malhadas? Mas lá tinha um rei, potencial escondido. Quem diria? Eliseu, capítulo 1. Quem diria que Eliseu, lavrando a terra, seria o sucessor de um dos maiores profetas da Bíblia, o profeta Elias? Ele estava lá arando a terra. Lembra do que eu disse aqui? Que à medida que você é fiel a Deus no seu dia a dia, você está mostrando para Deus se Ele pode ou não confiar o extraordinário a você. O modo como você leva o seu dia a dia, o modo como você é fiel no seu dia a dia, lá na sua empresa, na sua igreja, Deus está olhando isso. Deus está vendo isso. Ele está sendo fiel. Ele está sendo fiel. Ele está tendo responsabilidade. Ele está fazendo as coisas com responsabilidade. E na hora certa, o profeta vai passar, vai jogar a capa sobre você e vai te chamar para a obra, para o ministério e aquilo que Deus tem para fazer na sua vida. Eliseu estava lá lavrando a terra, fiel ao seu pai, fiel às coisas que foram colocadas na sua mão. Fiel, querido, fiel naquilo que colocaram na sua mão. E nós queremos receber as coisas de Deus e não somos fiéis naquilo que colocam na nossa mão. Nós não somos fiéis na empresa, na igreja, na onde trabalhamos, aonde fazemos as coisas e queremos receber algo de Deus. Seja fiel. Faça as coisas com qualidade, com zelo, com amor e com carinho. Deus está de olho em você. O profeta está